Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então a gente vê nesses versículos aqui que então Deus, ele pegou o plano dele, o que ele tinha imaginado de nós, nos seus pensamentos, tudo que ele pensou a respeito do homem, cada detalhe do nosso corpo, tudo, ele pegou, e aí nesse versículo aqui, ele pegou lá do barro, e aí ele foi moldando, né, o formato do homem. E a gente vê também que quando ele fala que ele criou o homem da imagem, conforme a imagem e a semelhança, então a gente vê, a imagem é o que a gente vê. Então, por fora, né, o externo nosso foi idealizado e formado, e depois ele formou, aqui no que a gente acabou de ler, a imagem dele, como ele é. E a semelhança, conforme a imagem e a semelhança, ou seja, de caráter, por dentro, o que cada um de nós somos, que ele formou o homem, ele fez conforme ele. Então, Adão era um homem perfeito, como Deus é. Né? Aqui diz a palavra isso, conforme a imagem e a semelhança. Então, que ele era por dentro, por fora e por dentro, o caráter, tudo que ele era. E aí, a gente pode perceber isso, gente, o homem e a mulher, né? Porque, às vezes, as pessoas falam assim, é o primeiro que viu. Muita gente acha que a mulher, Deus não criou, Deus não formou. Não, a gente foi tirado da costela de Adão. Mas a primeira coisa que a mulher viu foi Deus, não foi Adão. Muita gente acha que ela viu Adão, ela acordou e viu Adão. Não, ela acordou e viu a face de Deus, assim como Adão. Então, a gente pode perceber aqui que nesses versos que eu estou lendo, primeiramente, o homem, para ser perfeito, como foi o plano de Deus aqui, ele viu primeiro a Deus. Primeira coisa que ele fez quando ele acordou, quando Deus montou ele, formou, moldou cada coisa nele, ele abriu os olhos, Deus colocou nele o fôlego de vida, ele abriu e a primeira coisa que ele viu foi enxergar Deus. Então, assim, pensa bem, uma pessoa limpa, é igual uma criança quando nasce, ela é igual um livrinho que não tem nada escrito, né? E aí, cada coisa que ela vai vendo, vai olhando, aquilo vai ficando registrado nela. Assim foi o homem no começo, né? Porque ele olhou para Deus, a primeira coisa que ele viu foi a perfeição, a beleza, a glória e a santidade de Deus. E assim é o homem perfeito para Deus. Aí a gente percebe que Deus então colocou nele o fôlego de vida, porque antes ele era só barro. E aí ele passou a ter a essência de Deus dentro dele. Ele passou a ter o caráter e tudo mais que Deus é. Então, ali ele já passa a ser filho de Deus. Então, aqui a gente vê que ele já tem a intimidade com Deus e ele também tem a identidade de filho. Coisa maravilhosa, né? Esse é o plano de Deus para todos nós. Que nós vejamos a ele, que nós sejamos totalmente moldados por ele. Adão aqui já era perfeito, porque ele tinha sido moldado por Deus. Né? Deus pegou ele, como se diz, até um legal na célula, que uma irmã estava participando, e aqui no comecinho, no início, fala que a terra era vazia e sem forma. E Deus, ele deu forma a tudo, e deu cor, e deu beleza a tudo. Assim foi com o homem também, a gente era sem forma. O homem era sem forma, não tinha nada, era do barro. E Deus moldou tudo. Assim o Senhor quer que a gente seja também, moldado por ele. Esse é o homem perfeito para Deus. Porque aqui, até então, depois Adão cai, Adão peca. Mas até então, aqui ele era perfeito. Da vontade de Deus, do jeitinho que Deus queria. E aí a gente pula aqui do 2, do 9, a gente pula para o 15. E fala o seguinte: tomou, pois, o Senhor Deus, o homem, e o colocou no jardim do Éden, para cultivar e guardar. Então, aqui a gente já vê que o Senhor criou o homem, deu a ele, formou tudo ele, deu a ele o seu caráter, colocou nele a sua imagem, fez ele perfeito.
deu identidade e deu um propósito. Todo cristão, quem aqui é filho de Deus? Levanta a mão para mim, por favor. Amém? Todos nós somos. Aquele que crê em Jesus Cristo se torna filho de Deus. Então, o Senhor, todo mundo, todo cristão, ele tem um propósito. Aqui, Adão era um homem perfeito porque ele tinha identidade, ele tinha comunhão com o Senhor, porque a história completa diz que o Senhor dava, na viração do dia vinha, falava com ele, né? Ele tinha total comunhão com o Senhor e ele tinha um propósito. Ele tinha algo, ele tinha uma meta a cumprir. Ele já sabia o propósito dele. E aí a gente pode até perceber que aí depois vem a mulher. Que aí o Senhor forma a mulher e dá a Adão, né? Para ser adjuntora dele. Então, uma coisa legal, antes da gente formar uma família, antes da gente ter esse ideal, é importante que a gente também tenha tudo isso, né? É lógico que existe um fato, alguém como eu e meu marido, nós não éramos cristãos antes. Então, o Senhor teve que fazer tudo isso junto e com a gente junto. Mas aquele que ainda não se casou ou que está se preparando para casar, é importante que o homem e a mulher sejam primeiro, tenham intimidade com o Senhor, tenham a sua identidade e saiba seu propósito. Senão, o que vai acontecer? Uma bagunça. Porque aí na hora de amar, na hora de perdoar e na hora de todas as coisas, não vai acontecer. E aí é o que muito casal enfrenta, aqueles que não eram cristãos, ou talvez aquele que não obedeceu, muitas vezes, enfrenta depois. Mas é isso a gente vai ver no decorrer da pregação. Então, a gente vê que aqui, Adão já tinha o seu propósito também. E aí, o Senhor vai no verso 16, fala o seguinte: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Então, ali ele já tem um propósito, e ali o Senhor coloca para ele coisas que ele precisa seguir, né? Para quem acha que ser livre no reino de Deus é fazer o que quer, está muito enganado. Nós somos livres do pecado em Cristo Jesus, mas nós temos N restrições, N coisas que nós temos que fazer para realmente viver o reino de Deus. Isso é muito importante, a gente saber e estar ciente disso. E aqui no versículo 16, então, o Senhor lhe dá uma ordem, que é a seguinte: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, o Senhor Deus, ele deu uma ordem ao homem. Ele falou assim: olha, você pode comer o que você quiser aqui, você tem todo o domínio sobre esse jardim, você pode... No caso, fala que ele foi chamado a dar nomes aos animais. O nome seria a identidade, seria o que ele iria fazer. Então, assim, ele dominava tudo sobre tudo aquilo. Né? Era como se fosse Deus. Ele falou assim: ó, eu fiz isso aqui tudo e você comanda. Você cuida aí para mim. Né? Mas ele deu uma condição, que era o quê? Não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Até aí, tudo bem. Né? O homem estava lá feliz, na mais perfeita comunhão com o Senhor, vivendo no paraíso, contente, alegre, feliz. A palavra de Deus diz que ele e Eva estavam nus e não se envergonhavam. Eles viviam numa completa felicidade, gente. Quem que não quer viver assim? Eu queria. Nossa, quem não quer? Todo mundo queria viver assim. Aí a gente vê que estava tudo indo bem, tudo contente, alegre. E aí no capítulo 3, por favor, vamos, quem puder abrir, abra, leia, me acompanhe. Diz o seguinte: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis? Ela colocou já uma dúvida ali, né? Não, vai morrer não. Imagina.
Porque Deus sabe, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Aqui a serpente, né? A gente já sabe que é Satanás, figura de Satanás. O que ela fez aqui? Ela pegou algo que Deus tinha dito, ainda indagou a Eva, né? Eva ainda declarou a verdade do Senhor, então Eva sabia o que não era para ela fazer. E vem a serpente e fala assim, claro que não, vocês não vão morrer não, imagine. Não vai morrer não. Sabe o que vai acontecer? Vocês vão ser igual a Deus. Vai abrir o seu entendimento, você vai ficar esperta, vai saber de um monte de coisa. Vai aprender um monte de coisa. O que a serpente fez aqui, gente? Gostaria que alguém pudesse me responder. O que foi dito aqui? Deus falou para Eva, não coma, senão você morre. E Satanás vem e diz o quê? Come. Não morre não. Não vai acontecer nada com você. O que Satanás fez então? Ele falou o que para ela? Uma mentira. Não é? Deus falou para ela o quê? Não come que você morre. Aí vem o diabo e fala para ela o quê? Come que você não vai morrer. Você vai ficar inteligente. Você vai ser como Deus. Não é? E não é assim que ele tem feito conosco todo esse tempo? A mentira é uma das coisas que o diabo mais trabalha na nossa mente. A mentira, até aqui nesse ponto, até esse ponto que ele fala para ela, não vai morrer não, come não, porque você não vai morrer. Ou seja, Deus disse para ela que ela vai morrer, Satanás chega para ela e fala, você não vai morrer. E aí ela fala o quê? Ela coloca algo para Eva, algo que certamente o coração dela desejava. Né? Porque aqui fala o seguinte, aí até aqui a mentira, tudo bem, beleza, mentir todo mundo mente. Mas o problema maior é o que vem depois, no verso 6, que diz o seguinte, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. Ou seja, Satanás, ele usa da mentira. Como diz em João lá, João 8,44 diz que ele é o pai da mentira. Ele é, porque aqui já começou. Mas o problema maior do que a mentira é o que Eva fez. O que Eva fez? Ela olhou e ela viu que era agradável. Ou seja, é algo que ela desejava, é algo que ela queria, né? Porque ela olhou e cobiçou. Ela viu que era agradável, era algo gostoso, algo que ela queria, né? E aí o que ela fez? Acreditou na mentira. Ou seja, ela deixou de lado o que Deus tinha dito, e quando você acredita numa mentira, você automaticamente duvida da verdade, não é? Porque quando você acredita em uma coisa, você está duvidando da outra. Ou seja, Eva duvidou do que Deus tinha dito para ela. Porque Deus falou para ela, você vai morrer. Vem a serpente e fala para ela, não, certamente você não vai morrer. Pelo contrário, você vai ficar, muito esperta, descolada, inteligente. Vai passar a perna até no Adão. Porque esse é o desejo de muitas mulheres por aí. Ser mais inteligente do que os homens, passar por cima dos homens. Talvez, nessa hora, o diabinho foi ali e plantou uma sementinha no coração de Eva. E aí, o que aconteceu? Ela creu na mentira, ela acreditou na mentira. Então, hoje, essa palavra, por que eu estou mostrando tudo isso para vocês? Para vocês ficarem, entender bem que isso, gente, está desde o começo. A mentira. É uma das coisas que Satanás mais coloca na nossa mente. A mentira. É a mentira. Ele conta um monte de coisa para nós. Um monte de coisa. Ele coloca, várias coisas na nossa mente. Para quê? Para nos desviar, para nos fazer pecar. Para sair do propósito de Deus. Por quê? Porque ele sabe que quando Eva comesse do fruto, ela iria morrer.
Iria acontecer tudo aquilo, tudo de ruim, condenação, tudo mais. E a gente pode perceber, vamos continuar lendo, versículo 7, fala o seguinte: abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então a gente percebe aqui, gente, que Eva cometeu o erro, pecou, né? Desobedeceu ao Senhor, induzida por acreditar numa mentira. E até aqui não tinha acontecido nada com Deus. Deus permaneceu no mesmo lugar que ele estava. Deus, mesmo depois dela ter comido o fruto, dela ter desobedecido, Deus foi lá falar com eles. Ele estava lá o tempo todo. Mas o que aconteceu com os dois? Eles fugiram, se esconderam. Viram que estavam nus. Perceberam muitas coisas e se sentiram. E aí a gente pode ver que se sentiram com medo. Então, quando a gente acredita numa mentira, quando a gente é induzido por Satanás, pelas mentiras dele, e a gente acredita e cai nessa mentira, entra o que no nosso coração? Medo, angústia, desespero. Todas essas coisas entram. Quando o quê? Quando a gente acredita numa mentira. A gente se sente inseguro, se esconde de Deus, que foi o que eles fizeram. E é o que muitos de nós fazemos quando vivemos a mentira. Deus vem com a verdade e a gente foge. E a gente se sente acusado. E a gente se sente mal. Tudo por acreditar na mentira. Vocês estão conseguindo me entender até aqui, irmãos? Estão acompanhando o raciocínio? Então, a gente pode perceber que eles sentiram medo, vergonha, insegurança, desespero. Um descontrole. Se descontrolaram porque acreditaram na mentira. Quantos de nós estamos dessa maneira hoje? Por quê? Porque acreditamos na mentira. E isso, eu estou falando para vocês, irmãos, como eu falei no começo, porque eu já passei por muito disso. Há um tempo atrás, Deus tratou numa área na minha vida que eu me vi assim, acreditando na mentira. E o que aconteceu? Todas essas coisas aconteceram comigo. Eu fiquei com medo, eu fiquei angustiada. Eu achei que eu podia fazer as coisas. Mas não. Por quê? Porque eu estava acreditando numa mentira. Porque aí me bateu a insegurança, me bateu o medo, e eu não confio mais. Ali, quando eles fugiram, quando eles se esconderam, eles não confiaram no Senhor. Eles, de certo, acharam que Deus ia, sei lá, espancar, aniquilar, matar, acabar com eles. Não. Deus foi ali para falar com ele, enquanto eles tinham feito coisa errada. Mas o que eles fizeram? Se esconderam. E Deus só expulsou eles do jardim, porque senão a situação ia ficar pior. Que aí eles iriam comer da árvore da vida, e aí ia ser pior. Eles não tinham como se retratar. Por isso que Deus fez foi uma prevenção, foi um amor. Não foi punição, não foi uma coisa que, não, foi um amor que ele derramou sobre a vida de Adão, porque aí entrava outras coisas, ia acontecer outras coisas, para que ele pudesse ser limpo novamente. Amém? Agora eu vou pedir para vocês abrirem Lucas 3, por favor, que aí a gente vai ver, agora, um outro homem que foi tentado do mesmo jeito, como Adão foi, só que dessa vez ele agiu de uma maneira diferente. Lucas 3, versículos 21 e 22.
Amém? Todos acharam? E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, e em ti me comprazo, ou seja, a quem eu tenho alegria. Então a gente percebe aqui que Jesus, né, quando ele estava sendo batizado, ali por João Batista, o Espírito Santo veio sobre ele e disse para ele algo. O Senhor falou para ele: Você é o meu filho amado, em quem eu tenho alegria. Jesus, Deus fez uma afirmação a Jesus: Você é meu filho amado, eu te amo e eu me alegro com você. Agora eu vou pedir para vocês ir no capítulo 4, do 1 ao 13, que é a tentação. Deus tem falado muito sobre essa tentação no deserto com a gente, né, irmãos? Quase todos os cultos está tendo esse versículo. E mais uma vez o Senhor traz ele novamente. Jesus, cheio do Espírito Santo, ou seja, o próprio Espírito Santo levou ele à tentação, levou ele para o deserto. Então Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: Se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem. Aqui a gente pode perceber o seguinte. Lembra que eu li lá naquele capítulo que o Espírito Santo veio sobre Jesus e falou algo para Jesus. Deus falou algo para Jesus. Você é meu filho amado, em quem eu me alegro. E aqui a gente pode perceber que Jesus estava sendo tentado, assim como Adão foi tentado. A Eva, a mulher, né, foi tentada lá pela serpente, numa mentira, né? E aqui o diabo vai e fala para ele o seguinte: Disse-lhe então o diabo: Se és o Filho de Deus, ou seja, se você é mesmo o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Ou seja, o diabo novamente estava tentando colocar uma dúvida em Jesus, né? Se você é então Filho de Deus, faz alguma coisa. Faz aí algo. Vamos, se mexe. Prova que você é filho. Só que o que Deus falou para Jesus? Você é meu filho. Ele já tinha uma palavra: você não precisa fazer nada. Você é meu filho. E eu me alegro com você. E filho amado, né? Mas aí o diabo tentou fazer o que para Jesus? Faz alguma coisa. Vamos, mostra, prova que você é filho. Ou seja, ele tentou mais uma vez falar o que para Jesus? Você não é filho nada. Se você fosse filho, estava fazendo alguma coisa. Vamos, se mexe. Muitos de nós estamos assim hoje, irmãos. Sendo tentado a fazer algo. Para mostrar que é. Ninguém precisa mostrar o que é. Você não precisa fazer nada, a não ser uma coisa: crer em Jesus Cristo. Receber Ele como seu Senhor e Salvador. E não é só receber, erguer a mão e dizer: Senhor, eu te aceito. Não. É mostrar na sua vida que você anda nele. É crer na palavra dele. A única coisa que você precisa é da graça, do amor de Deus e receber esse amor para que você seja filho. Você não precisa provar nada para ninguém, você não precisa ser palavras bonitas, você não precisa sair nenhum dom da sua mão para você provar que é filho. Nem orar em línguas, nem expulsar não sei quantos demônios para a pessoa ver que você é filho de Deus. Aliás, você não precisa nem mostrar para ninguém que você é filho de Deus, a não ser que seja para o propósito de evangelismo e tudo mais. Mas o diabo tentou fazer algo aqui para Jesus. Botou à prova ele, né? Tentou manipular ele, mais uma vez, a fazer alguma coisa para que provasse que ele fosse filho. Mas ele já tinha uma palavra do pai dele. E ele confiou na palavra dele e não fez nada.
E ele ainda foi e falou assim. Disse-lhe, mas Jesus lhe respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do meu Pai. E ele já sabia quem era a palavra dele. Não está escrito aqui, mas eu estou completando. Ele já sabia quem ele era e ele não precisava fazer nada. E assim ele venceu. Aí depois, no verso 5, diz o seguinte. E elevando-o, mostrou-lhe, num momento, todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Ou seja, ali ele foi tentado mais uma vez. Ao quê? Aos prazeres, né? Aos prazeres deste mundo, ao poder, né? Ao reino. Né? Vamos dizer a verdade aqui, se a gente olhar para esse mundo e olhar para a nossa realidade, o que as pessoas desejam? Poder, não é? Ter muito dinheiro para poder comprar o que quer, para poder comprar uma pessoa, para poder comprar um amor, amor desse mundo, porque o amor verdadeiro não se compra com dinheiro, não se compra com nada. Não é verdade? Não tem preço. É muito valoroso. Se compra com sangue. Que é o sangue de Jesus. Né? Então, aqui, pode ver que o diabo, mais uma vez, tentou lançar para ele. Eu te dou tudo, ó. Tudo que você quer. Você quer prazer? Que é o que ele faz para cada um de nós. Você quer se vingar de alguém? Eu te ajudo. Eu te ajudo, vamos lá. Vamos matraquinar algo aqui. Só nós dois. E você vai conseguir. Você consegue. Você vai ver a pessoa sofrer, chorar, se arrepender de ter feito algo para você. É assim que o diabo faz com a gente. Não é verdade? Ou eu estou mentindo, gente? Você quer... você quer, sei lá, né? Se pareceu bacanão, bonitão, com uma mulher linda, maravilhosa, vamos lá. Eu te dou. Você quer ser o descolado? Você quer ter um carro? Você quer ter isso? Eu te dou. Só que Jesus, ele sabia quem ele era. Filho amado de Deus. Ele tinha uma identidade de filho. E ele sabia também o propósito dele. E ele não ia cair nas mãos do diabo. E ele não caiu. Isso é uma das coisas, uma das mentiras que também o diabo tenta lançar na nossa mente. Vou ler de novo 6 e vamos continuar. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória deste reino, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. 7. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Ou seja, então é isso que o diabo faz. Né? Ele faz a gente se prostrar nele, quer, né? E tenta fazer com que a gente se prostre, e muitos caem nessa mentira. Achando que os prazeres, as coisas boas, é tudo aqui. Mas não é. Quem é verdadeiro cristão, quem realmente ama Jesus Cristo, sabe que aqui, neste lugar, nessa terra, nada de bom tem para nós. No mundo, nada. Jesus sabia disso. Por isso ele resistiu a essa tentação. Porque ele já tinha toda a autoridade sobre tudo. Não é? Adão, Deus não entregou tudo isso daqui para também Jesus. Que Jesus, lá em Romanos 12, diz que Jesus é o segundo Adão, perfeito. E ele, sim, é perfeito e foi perfeito em tudo. E é perfeito. E ele tinha o domínio sobre tudo isso. Só que o que o diabo tentou fazer de novo? Tentou dizer para ele que ele não tinha poder, que o diabo sim tinha poder. Então, só que não. Só que Jesus já tinha tudo. E ele, mais uma vez, se manteve firme. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Agora eu te pergunto, irmãos, a quem você tem adorado? A quem você tem prestado culto? Mas eu não digo culto aqui, porque aqui todos nós cultuamos a Jesus Cristo, diante dos outros, diante dos olhos. Mas e na sua casa? Quando ninguém está vendo?
lá com seu marido, com a sua esposa, com a pessoa com quem você pretende se casar. Não posso nem se dizer namorado, porque crente verdadeiro não namora. Crente verdadeiro faz corte. Filho de Deus faz corte. Filho de Deus se preserva. Filho de Deus honra o Pai. Glorifica o nome do Senhor em todas as suas atitudes. Então fica essa pergunta. A quem você tem adorado? Jesus adorava ao Pai dele, a Deus, e permaneceu firme. Não se deixou levar pelos prazeres que Satanás mais uma vez ofereceu para ele. Então, versículo 9. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o penáculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Então aqui, Satanás falou para ele: vamos, se joga. Põe à prova o que Deus falou para você. Põe à prova o que o Senhor está falando. Vai, faz, se joga, se lança, faz o que você quiser, sabe por quê? Ele vai te perdoar depois. Será, irmãos? Será que a gente pode fazer o que nós queremos? E lá na hora que eu já tiver velho, que eu já tiver, vamos dizer assim, velho não, como eu posso dizer, ancião, já com o meu fim de vida, e eu olho para trás e vejo quanta barbaridade eu fiz. Será que lá no último momento, a hora que eu já não tiver mais o que fazer, e aí eu vou falar assim: Deus, me perdoa? Será mesmo que Ele vai perdoar, irmãos? Será que nós vamos nos arrepender verdadeiramente? Porque a palavra de Deus diz que se você se arrepender verdadeiramente, não é um dizer assim, ó, lá no final da vida, depois que você já fez um monte de coisa, depois que você já cultuou Satanás a vida toda, depois você chega lá no finzinho, na hora que você vê que já não tem mais, você já se cansou, porque talvez no fim da vida você já não vai ter mais a mesma saúde para beber, para zoar, para adulterar, a beleza do seu corpo já se foi. Né? Será que quando chegar todo esse tempo, será que realmente Jesus vai encontrar arrependimento verdadeiro no seu coração para que Ele te perdoe? Satanás falou aqui, ó, bota a prova, vamos, bota a prova, seu Deus. Você vai ficar pagando preço mesmo, irmão? Você vai botar a prova? Você vai querer pagar para ver? Vai passar a vida inteira? Muitos fazem isso. Muitos conhecem a Jesus Cristo, muitos na sua adolescência conhecem muita pessoa assim. Todo dia, na realidade, a gente cruza com alguém e fala assim: olha, tal pessoa é crente, desviado, nem vai na igreja mais, está fazendo todas. E aí você vai conversar com esse crente, que se diz crente, e aí ele fala assim: ah, mas Jesus perdoa, né? Eu vou voltar, mas quando? Ou até mesmo, tem aquele que está sentado aqui, mas que não é filho, que não obedece, que não faz o que o pai manda. E no escondido, lá na sua família, ou nos seus pensamentos, porque nem precisa, irmãos, você pecar para os outros ver. Isso é a arma que o diabo mais usa. Ó, a mentinha aqui, ó, pensando mal do irmão, implantando mentira, implantando manipulação, tudo aqui, ó. Ninguém sabe, ninguém vê. Mas o diabinho, ó, só parte do nosso pensamento. Né? E aí? Até quando você vai ficar assim? Você vai querer mesmo passar essa vida inteira assim? E será que lá no finalzinho, será que realmente Jesus vai ver que você amou Ele? Que amor é esse? Amor que só ama na hora que tem interesse, porque aí eu vou ser salvo, então eu vou me arrepender. Isso é interesse, irmão. Isso aí não é amor. Quem ama verdadeiramente Jesus paga o preço, se arrepende, chora, não faz, sacrifica o que ele mais quer. Ou vocês acham que Jesus Cristo gostou de ser crucificado? Você acha que ele não chorou? Ele sentiu fome. Aqui fala que ele sentiu fome, dor. Ele chorou, ele sangrou. Ele chorou lá no Getsemane.
Ele foi lá e pediu assim, Deus, Pai, se for possível, tira esse cálice de mim. Eu não quero ir, Deus. Vai doer. Vai, porque ele era homem, ele era de carne, como nós. Ele era Deus, mas ele veio em forma humana. Então ele passou por todas as coisas que nós passamos. Até em Hebreus fala isso. Que ele passou por todas as dores que nós, humanos, passamos. Mas ele, por amor ao Pai, resistiu a todas essas coisas. E não se deixou levar pela mentira de Satanás. E aí vamos ver, continuar. Versículo 12. Não, versículo 11. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçarem em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Então, irmãos, a gente vê aqui que Satanás, mais uma vez, tentou lançar mentiras em Jesus. Só que dessa vez não colou, né? Por quê? Porque Jesus era perfeito. Jesus amava seu Pai e ele foi fiel. E ele venceu Satanás como? Crendo em quem ele era. Sabendo da sua identidade, tendo comunhão com o Pai e sabendo do seu propósito. Ele sabia o tempo todo que ele veio para cá para morrer. Ele sabia que aqui não é feita a vontade dele, é feita a vontade do Pai. Então, ele veio já para cá com um propósito, assim como nós temos esse propósito. Porque se nós recebemos o Espírito de Deus, não é? João 1,12 fala que aqueles que creem no nome de Jesus, faz-se filho dele, tornam-se filho dele, aquele que crê. Então, se você crê, como todo mundo aqui levantou a mão e disse que é filho de Deus, você tem um propósito. E aí precisa saber qual é esse propósito. Você não vai passar a sua vida inteira aqui, só aqui, ó, sentado, porque não é esse o propósito, o chamado de um cristão. É sim, cultuar o Senhor, mas também tem muito mais por aí. Então, a gente vê que Jesus aqui, ele venceu todas essas tentações, né? Agora eu quero falar um pouquinho sobre os cristãos aqui, os filhos de Deus, porque Jesus é filho de Deus, certo? Amém? Vamos falar um pouquinho sobre os filhos de Deus aqui que estão aqui agora, nós que cremos no nome de Jesus, como que temos nos sentido? Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque eu ouço, todos os exemplos que eu vou dar aqui, não são coisas tiradas da minha mente. São coisas que a gente ouve todos os dias. São coisas que os crentes, não falam nem pessoas do mundo, pessoas que não conhecem a Jesus, porque esses sim estão lameados, enfiados na mentira de Satanás. Tanto a ponto de falar que o diabo não existe. Porque nada mais perfeito para ele do que negar sua própria existência, porque assim ele vai poder enganar mais ainda, né? Então, o que ultimamente os crentes, ao invés de seguir o exemplo de Jesus Cristo, viver na palavra, andar na palavra, crer no que a palavra de Deus, no que ele diz de cada um de nós, como que muitos se acham? Cheios de acusação, ou seja, do diabo mesmo. Por quê? Se sentem culpados. Uma das coisas que eu vejo muito, pessoas que, por exemplo, vou dar um exemplo. Pessoas que não eram cristãos, né? Eu mesmo, um comecinho da minha conversão, eu me vi assim também. Existiam coisas do meu passado que eu fiz, que eu vi que era pecado, e eu ficava desesperada. E eu vejo muitas pessoas assim. Já são crentes, creem em Jesus Cristo, amam a Jesus, mas se sentem acusados por pecados que cometeram lá na ignorância. Irmãos, o sangue de Jesus purificou. O sangue de Jesus quebrou esse pecado, pagou a dívida. Mas o que essa pessoa vive? Eu estou falando de pessoas que já se aconselharam, que já falaram com a gente, que vivia preso, que chega aqui e fala, olha pastor, eu não consigo adorar, levantar minha mão no louvor,
Porque quando eu não era cristão, eu fazia isso, eu fazia um monte de coisa. E eu não me sinto digno. Eu não me sinto à vontade para adorar. Meu Deus, em vários capítulos, fala que o sangue de Jesus nos purificou. Limpou a nossa sujeira da ignorância lá. E você, quando vem, aceita Jesus Cristo, acabou. Mas o que os crentes estão conseguindo fazer? Viver lá, preso lá, naquele passado. Por quê? Por que será, né, irmão? Acreditando na mentira do diabo. Que o diabo, quando você chega aqui para levantar sua mão para adorar, ele fica assim, ó, tá vendo? Você fez tanta coisa no seu passado, agora você está aqui, adorando a Deus, levantando a sua mão. Quem é você? O diabo faz isso. Aqui, quando você vai evangelizar, né? Aí você chega, senta lá, olha alguém que está bebendo, por exemplo, né? Uma pessoa que bebia. Aí chega alguém que também bebia todas no ano passado e você vai evangelizar aquele cara. Aí quando você vai evangelizar, você fala para ele, não pode, vem a vozinha do diabo, fala assim, é você falando isso para ele? Você também fazia isso. E muitos se deixam levar. Muitos, na hora, não usam a palavra. Não fala assim, o sangue de Jesus. Eu já fiz isso, irmãos. Muitas das vezes, na minha casa, às vezes eu orando, eu falando, pedindo por alguém, aí vem assim e fala assim, mas você está pedindo isso, por que você também fazia isso? Mas na hora eu falo assim, não, eu fazia, mas não faço mais. Porque a palavra de Deus diz que aquele que confessa o seu pecado, se arrepende e deixa, ele alcança a misericórdia. Aqui que fala, né, que quando você se converte, o sangue de Jesus te purifica. Então, tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que você fazia e não faz mais, o Senhor já perdoou. O Senhor cancelou. Mas tem crente que fica nisso. Fica se sentindo acusado, se sentindo condenado a vida toda. Não é para se sentir assim, irmão. É para se sentir glorificado, amado por Deus. Porque você é. Não falou aqui que Jesus é o Filho amado de Deus, aquele que recebe o Espírito Santo de Deus, que foi o que Adão recebeu, que é o que Jesus recebeu aqui no seu batismo, o Espírito Santo de Deus pousou sobre ele, e quando nós aceitamos Jesus Cristo, quando nós cremos em Jesus, nós recebemos o quê? O Espírito Santo de Deus. Então nós recebemos uma identidade do quê? De filho. Se somos filhos, somos justificados. Somos sarados, curados. E a nossa dívida foi paga. Aquele que não pratica mais lá no passado, que praticou e não pratica mais agora, acabou. Não precisa mais viver debaixo dessa condenação. Se sentindo acusado, que não pode abrir a boca para ninguém. Muitos crentes estão assim, paralisados por causa disso. Ou, aí já tem o outro lado também. Aqueles que estão aqui andando na palavra, ouvindo a palavra, e aí descobre que pecam, né? Descobre que estão fazendo alguma coisa errada. E o que acontece? Aí você está aqui no culto, vamos dizer assim, né? Esse mês todo que a gente teve um monte de pregação forte, né? Revelou um monte aí, trouxe à luz várias coisas aqui que nós andamos fazendo, né? Né, irmãos? E aí, o que acontece? Vem assim, não vou falar. Não vou procurar o pastor, não. Aí o diabo vem e fala assim, fica quietinho, não fala nada não, você consegue fazer sozinho. Você sai dessa sozinho, você é bonzão. Ou pior, tem a pior ainda mentira. Imagine, comigo isso não acontece não. Tô aqui perfeito, não erro, não peco. Imagine. Uma das coisas que o diabo usa é isso, irmãos. Né? Vai falar com alguém, você manda mensagem por irmão, fala, irmão, você está bem? Você sumiu da igreja, está vendo? Não, estou bem, não está acontecendo nada. O cara está afundado na lama, no pecado. E ele fala assim, não está acontecendo nada. Ele próprio, o diabo, cega de uma tal forma que ele não percebe que ele precisa de ajuda. Isso é onde muitos de nós estamos. Porque aí vem a vergonha. Eu não vou contar isso, imagina. Aí vem o diabo e fala assim, não conta não. Uma vez falaram assim para mim, eu perguntei para
para uma moça que eu estava ministrando. Falei para ela assim, por que você não contou isso para mim antes? Você está passando por tudo isso, você tem livre acesso para mim. Por que você não contou para mim isso antes? Eu não. Eu fiquei com vergonha, sabe por quê? Porque você parece tão certinho. Você parece que você faz tudo certo. Gente, de verdade, eu não aguentei, eu comecei a rir. Eu falei, menina, eu não sou perfeita. Eu erro muito, muito. Mas sabe, tem uma diferença. Eu erro e eu me arrependo. Você não precisa sentir vergonha de mim. Eu não estou aqui para te acusar. Eu não estou aqui para te condenar, porque só quem faz isso é Jesus Cristo. Eu estou aqui para te ajudar. Então tem muitas pessoas que estão assim nas igrejas, pecando, fazendo coisas, às vezes bobas, mas precisam contar, gente. Precisa se abrir. E não fazem isso por quê? Porque vem o diabo e coloca a vergonha. Chega o diabo e fala assim, tá vendo aquele cara lá é perfeito. Sabe quando você contar para ele, ele vai rir da sua cara. Ele vai falar seu, ele vai contar para os outros. É ou não é verdade, irmãos? Muitas pessoas não contam as coisas por pastores porque tem medo dele contar para os outros. Cuidado com a reputação. Não é? Se preservar. Não quero que ninguém saiba. Isso é uma mentira. Isso é uma forma que o diabo usa de prender o povo de Deus. De não deixar a pessoa ser limpa, ser liberta. Porque em Tiago diz que aquele que confessa o seu pecado para o outro orar, ministrar na sua vida, ele é curado. Mas o diabo encontra isso e coloca essas mentiras na nossa mente, inventando esse monte de coisa. Aí o orgulho também entra pro meio, né? De se achar melhor do que os outros. Imagine, ninguém pode ficar sabendo disso. E aí? Quando é então de ministério, que tem um ministério, aí piorou. Não, eu não vou contar isso. Imagina, vou perder meu ministério, vou ficar afastada, as pessoas vão saber que eu fiz alguma coisa, né? Porque se você vê uma pessoa afastada, a primeira coisa que o crente imagina é pecado. Não é, irmão. Muitas vezes uma pessoa se afasta, igual mesmo o pastor Rogério, né, que foi anunciado, ele se afastou por um tempo, não deixou de ser pastor porque é irrevogável, ele continua sendo pastor diante de Deus e nos momentos da vida dele ali, com certeza ele vai estar cuidando de muitas pessoas, mas para o trabalho aqui, por enquanto, ele se afastou o quê? Para cuidar das filhas. Mas ninguém pensa isso. Se a gente não explicar, não repetir, não falar, daqui a pouco tem gente falando que aconteceu alguma coisa de ruim com ele, pecou alguma coisa, por isso ele está se afastando. Então, uma das coisas que o diabo inventa, coloca em cima. Estou falando por mim própria, viu? Estou falando por mim própria. Tudo isso aqui também já passou na minha cabeça. Vocês não ficar achando que eu estou falando aqui, tacando pedra nos vocês. Não, o primeiro que recebeu fui eu. Estou falando aqui com muito temor de Deus. Porque eu quero que assim como Deus tem feito na minha vida, me libertado das mentiras que Satanás colocou na minha vida durante 25, 26, amor? Não lembro mais. 27 anos. Durante 27 anos da minha vida, que ele enfiou, só foi estocando ali, mentira. Agora Deus, trabalhando comigo pra caramba, pra tirar todas as mentiras. Então, não estou falando isso aqui com orgulho, não. Falo isso aqui, lógico, trago essa palavra com muito amor. Amor no meu coração. Para que todos que estão aqui sejam libertos dessas mentiras. Que têm impedido o povo de Deus de alcançar os seus propósitos. Porque o que o diabo quer é tirar a gente do nosso propósito, assim como ele fez com Adão e Eva. Então aí você fica se sentindo todas essas coisas, essas mentiras. E sem falar, né? Medo. Aí é medo com a situação financeira, é medo do desemprego, é medo de morrer da saúde. Gente, por que cristão tem medo de morrer? Eu queria saber. Por que você tem medo de morrer, irmão? Esses dias atrás, eu falando pro Lúcio, o meu marido, e aí ele falando assim, ele falou, amor, se eu morrer, eu vou morrer contente, vou morrer feliz. E é verdade, irmão. Tem hora, vamos falar a verdade, é que eu peço para Deus, eu falei, Senhor, dá mais tempo para mim, porque eu tenho um monte de coisa na minha vida para consertar. Um monte de coisa.
E quando eu for para o Senhor, assim, totalmente, né? Quando eu deixar isso aqui, eu quero, assim, chegar o mais limpa, pura possível. Assim, fora desses restos tudo aqui que tem, sujeira ainda que tem. Porque tem. Se eu disser que eu não tenho, estou mentindo. Deus, ó, tem muita coisa a fazer ainda aqui. E aí o Lúcio foi e falou isso. Então, mas assim, eu não tenho que ter medo de morrer. Eu oro e peço para Deus, sim, Senhor, me dê mais um pouco de tempo para ficar com meu filho. Ele ainda é pequeno. Mas crente não tem que ter medo de morrer. Cara, vamos para Jesus. Mas tem um monte de crente com medo de morrer. Chorando por causa de tudo. Aí aparece uma doença, pronto, já é o fim do mundo. Lógico, não é bom, né, irmão? Não é bom ficar doente. Eu também não gosto, sou muito chato quando fico doente. Me irrito porque eu não posso fazer meu serviço, não posso cuidar da minha casa, não posso cuidar do meu filho. Fico impaciente com o Lúcio. Mas eu não devo ter medo. Vê o Elvis, pastor Elvis. Gente, falar com ele, eu me sinto envergonhada quando eu fico perto deles. Porque eu vejo alegria. Dizer que esse homem não está sofrendo, ele está. Ele sofre. Ele fica 20 dias enfurnado numa cama de hospital, recebendo um monte de coisa, quimioterapia, agulhada para todo lado. Aí para ajudar ainda inflama aquele catéter toda vez. Mas ele está lá, contente, alegre. Não é alegre ai, a minha vida aqui não. É uma alegria de ter a paz do Senhor Jesus. De saber que Ele é filho e aconteça o que acontecer com Ele, Ele não deixa de ser filho. Ele é filho de Deus e amado. Ele não se esquece disso em nenhum momento, eu tenho certeza. Porque senão Ele não aguentaria. E é isso que muitos de nós estamos esquecendo. Quando a gente fica com medo disso. Aí você tem medo, por exemplo, as pessoas do mundo estão vivendo uma vida, eu quero viver igual. Eu não posso ser diferente. Por quê, irmão? Você é diferente. Você é cristão. Você é filho de Deus. E filho de Deus veio para morrer. Jesus veio para quê? Para morrer. É para morte cada dia. Morte cada dia. Até esses dias atrás, o Senhor Jesus, ele veio ministrando. Passei o dia inteiro com esse versículo na cabeça. Aquele versículo que fala assim: aquele que quer ser meu discípulo, tome sua cruz, todos os dias, e me siga. Jesus, ele pegou a cruz para quê? Para morrer. Jesus, ele não pegou a cruz, vou passear lá não sei aonde, vou voltar, deixar minha cruz aqui. Aí quando eu for usar, quando eu for morrer, eu pego ela de novo. Não. Jesus pegou a sua cruz e saiu andando lá para morrer. Então Jesus, ele fala para você: aquele que quer ser meu discípulo, aquele que quer seguir os meus caminhos, pegue a sua cruz para morrer. Aí nesse morrer vem um monte de coisa. Porque as coisas que a gente mais se preocupa nessa vida é o que vai vir para você morrer. Você já matou, já morreu. Você acha que Deus vai trabalhar em área da minha vida que eu não ligo mais? Você acha que ele vai tentar o pastor Lúcio beber a cervejinha que antes ele bebia? Não vai, porque ele já morreu. Ele já matou isso daí. Ele vai tentar nas coisas que você ainda não morreu. Satanás, ele vai vir e Deus vai querer trabalhar nessa área. E Satanás também vai vir mexer nessa área que você ainda não morreu. E aí a gente já vê em outras mentiras, né? Como? Não sou feliz. Aí eu fico me perguntando, o que é a alegria do crente, irmão? Me respondam, por favor. Alguém souber. Qual que é a alegria de um cristão? Vamos, irmãos. Quero que vocês participem. Qual é a alegria de um cristão? De um filho de Deus? Ninguém sabe? Vamos, gente, fala o que vocês se alegram em ser filho de Deus. Amém? Glória a Deus. A salvação. Um cristão se alegra por isso. Por ser filho de Deus. Quando eu olho para o meu passado, eu vejo quão infeliz eu era. Hoje, eu me alegro na minha salvação. Um cristão, mas eu não posso ser feliz. Lógico, irmão, você pode ser feliz porque você passou na faculdade, porque você conseguiu um emprego. Pode, mas a nossa alegria é maior. Pode estar tudo acontecendo de ruim, mas quando você lembra de Jesus Cristo, você lembra no sangue dele derramado por você. Você lembra da sua vida miserável, vida imunda, suja que você vivia antes.
E agora você vê que você tem a Ele. E você tem a eternidade para desfrutar junto com Ele. Essa é a minha maior alegria. E é isso que me impulsiona todos os dias a enfrentar as coisas que eu tenho que enfrentar. E não são poucas. Nenhum de nós. E eu não estou falando que as coisas que a gente passa, as nossas lutas do dia a dia, são fáceis. Não são. Não são. Eu sei que não são. Eu tenho as minhas, cada um de vocês aqui tem as suas. Mas, irmãos, fica muito difícil quando você não crê. Quando você se deixa, quando você duvida da palavra do Senhor. Quando você se deixa levar por mentira. É muito mais difícil. Muito mais. E aí a gente vê pessoas que têm medo de não ser feliz, não sei porquê, porque eu já sou feliz com a minha salvação. Aí você tem medo, por exemplo, de não se casar, de não conseguir morar numa casa mais chique, de ter uma mansão. Não precisa ter mansão, não sei para que você quer ter mansão. Vai ficar tudo aqui? Não vai levar mesmo, nada daqui. Não sou amado. Aí tem gente que tem coragem, cristão, fala assim, ninguém me ama. Imagina, Jesus morreu por você, irmão. E você não se sente amado? Fala para mim, Deus, Ele veio aqui, nessa sujeira que estava a terra. Né? Porque a gente fez o serviço de contaminar, né? Adão fez isso por nós, e consequentemente nós também herdamos dele toda essa sujeira, mas ele, santo, puro, veio para cá, deixou toda a sua glória, se esvaziou de tudo, e veio para cá por quem? Por mim e por todos vocês. E aí você tem coragem de abrir a sua boca e falar que você não é amado. Que as pessoas não se importam com você. E aí ele ainda enfia um monte de coisa. Por exemplo, o meu marido não me ama porque não faz o que eu quero. Minha mulher não me ama porque não faz o que eu quero. É coisa antibíblica, é anti a vontade de Deus. Vai me prejudicar, vai machucar ela, vai ferir a integridade dela, mas aí ela não me ama, ela não gosta de mim, porque ela não faz para mim, né? É assim que a gente tem vivido. Eu preciso ser bonita, ter beleza física. Quando a palavra de Deus diz que a beleza está no temor do Senhor, no amor dele, no amor por ele. Essa é a nossa beleza. Mas tem muitas pessoas por aí que vivem passando mal, fazendo dieta, ficando sem comer, para ter um padrão estabelecido pelo mundo. Não é por Deus, pelo mundo. Eu, por exemplo, já ia rodar, né, porque eu sou gordinho. Gordinho, então, fui muito, irmãos, por muito tempo, vivi debaixo dessa escravidão. Sentindo vergonha de mim, sentindo vergonha do meu corpo, enquanto o meu marido me dizia que me amava, que gostava de mim, mas para mim não estava bom. Sabe por quê? Porque eu vivia numa mentira. Glória a Deus, Jesus me libertou. Lógico que eu preciso me cuidar, sim, pela minha saúde. Porque também a palavra de Deus diz que a gente tem que cuidar do nosso corpo, né? Assim como Deus fez tudo, Deus também fez o nosso corpo. Então, o nosso corpo tem que glorificar o Senhor. E Deus está trabalhando nessa área comigo, irmão. Tem apanhado bastante. Em nome de Jesus, logo isso vai mudar. Tem trabalhado para isso. É que tem que ter um tempo, né? Mas eu sei que isso Ele vai fazer na minha vida também. Mas isso de eu querer ser para os outros, ver, não acontece mais. Eu tenho que fazer isso por quê? Por amor ao meu Deus. Porque eu quero também glorificar o nome do Senhor no meu corpo, na minha saúde. Para que quando as pessoas olhem para mim e vejam, a pastora Tânia está se cuidando, porque ela está cuidando da saúde dela. Por quê? Porque ela precisa muitas vezes cuidar de alguém, ela vai precisar andar longe para orar por alguém. Então eu preciso estar preparada em todas as vezes. Se eu estiver doente de pressão alta, se eu estiver doente com diabetes, se eu estiver doente do coração, eu não vou poder fazer nada disso. É por isso. Não é para mostrar para ninguém. Não é para provar para ninguém. Porque eu sei quem eu sou.
Aí tem pessoa, né, que não se acha bonita, que tem que ter um padrão, tem que ser magra, tem que ter um carrão, tem que ser rico. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. E os crentes têm que ser ricos. Crente tem que morar em mansão, tem que ter muito dinheiro. Onde isso? Onde na palavra de Deus está escrito isso? Nenhum lugar, né, irmão? É na mentira de Satanás que ele coloca. Como ele tem colocado muita gente aí vivendo uma vida frustrada. Por quê? Porque ele acha que ele sendo filho de Deus, ele não fica doente mais, nada nenhum mal vai acontecer com ele. Ele não vai ficar doente. Aí, quando acontece alguma coisa disso, o que ele acha? Deus não me ama mais. Onde está Deus? Eu já vi gente falando isso, gente. Deus me abandonou. Por quê? Gente, você gasta igual um louco. Você não controla suas finanças. Você abusa no seu emprego. Aí você perde o emprego. Aí você tem um monte de dívida. Você não consegue prosperar na sua vida porque você se enfiou em dívida, em conta. E aí você vem falar que a culpa é de Deus? Porque você não se cuidou, você não fez o que ele fala, porque todo o tempo ele fala para a gente ter domínio próprio, para a gente ter temperança, para a gente se controlar, não ser ambicioso, não ser ganancioso. Mas o que a gente faz? A gente precisa mostrar, não é verdade? Essa é uma das coisas que o diabo trabalha. Você precisa mostrar para os outros que você tem, você precisa mostrar para os outros que você está bem. Aí, quando você chega aqui, ó, você não pode chegar, tipo assim, se você vê inclusive, né, muitas pessoas falam, você vê um pastor meio triste, cabisbaixo, pronto, acabou a reputação do pastor. Pastor triste? Pastor não pode ficar triste, não. Pastor tem que estar assim, gente, aonde isso? Pastor sofre, pastor chora. Chora por mim, chora pelos irmãos. Chora por cada um que você está vendo que está ali, que você está vendo que está fazendo, que está indo para o caminho errado, está indo para a morte. Mas sabe também qual outra mentira que Satanás tenta trabalhar na vida de um pastor? Estou falando de experiência própria. Que você pode, vai lá, você pode tirar essa pessoa do buraco. Você pode convencer ela, mentira, não pode. Nenhum pastor pode. Sabe o que o pastor faz? Ele senta ali com você, mostra a verdade na palavra, te aconselha, mas quem vai fazer isso, quem vai convencer, quem vai tirar, é o Espírito Santo, é Deus, não é a gente, não é de nenhum de nós, mas até nisso, a gente está caindo na mentira, a gente está vivendo assim, achando que a gente pode fazer as coisas para os outros, achando que a gente só leva a palavra, o resto, quantos aqui já foram evangelizar, ou chamar alguém para vir para a igreja, a pessoa não vem, você fica bravo, eu ficava antes, tá louco, vou lá, não acontece nada, a pessoa não vem. É uma semente que você lançou. O Espírito Santo vai trabalhar. E quem sabe daqui 10, 20, eu demorei uns 3 anos. E olha que eu vim no culto, chorei. Passei a semana inteira ouvindo Deus falando para mim da palavra. E eu chorava em casa e eu demorei 3 anos para vir para a igreja. Aí eu vou lá uns minutinhos e eu acho que eu tenho o poder de fazer isso. Não tem, irmão. É o Espírito Santo. Na hora que ele quiser. E isso também se a pessoa receber, porque se a pessoa não receber, não vai acontecer nada. Porque Deus, ele não é invasivo. Ele age na vida da pessoa através do momento que a pessoa abre o seu coração. Deixa Deus agir na vida dela. E a gente está vivendo assim, irmãos. É esse o retrato dos cristãos. Tem exceções? Tem, lógico que tem. Conheço pessoas também que estão ali na fé firme, mas a maioria de nós, eu tenho certeza que todos, acreditam numa mentira. Podem não ser essas que eu citei, mas acredita numa mentira. E se vê, religiosidade é o que tantas pessoas falam por aí? É acreditar numa mentira. É acreditar num sistema e num padrão estabelecido por homens. Não pela palavra de Deus. Não pelo que Deus diz aqui. Se a gente for ler aqui, muitas coisas que às vezes a gente escuta, ouve, não é o que está escrito, não é do jeito igual. Mas aí, como que o diabo trabalha em tudo isso? Ele trabalha de todas essas maneiras. E aí, os crentes vão vivendo assim, buscando, vamos dizer assim, na felicidade financeira, buscando na estabilidade aqui nessa vida, suprir, né? Muitas vezes, o que só Deus vai fazer.
Quem é dependente químico, tem vários tipos de vício, né? Dependente químico, alcoólico. Pessoas que dependem do amor do outro. Já viram? Dependência emocional. Eu preciso dessa pessoa para ser feliz. Se essa pessoa não estiver perto de mim, se essa pessoa não estiver comigo, eu não sou feliz. Isso é mentira. Você precisa de Jesus. Mas os crentes estão acreditando nisso. Então eu deposito a minha alegria em bens materiais. Eu deposito a minha alegria nas pessoas. Eu deposito o meu bem-estar se o meu marido me trata bem ou não. Se o meu marido me honra ou não. Eu sou feliz se o pastor vir aqui me dar um abraço e orar comigo todo final de culto. Se ele não vier, ele não liga para mim. Então eu deposito a minha confiança, a minha felicidade, a minha vida em mãos de outras coisas e não de Jesus. Muitas pessoas vivem assim, na mentira, acreditando que ela pode viver bem, pode viver feliz sem Jesus. Depositando a sua confiança em outras coisas, dependendo da conversão do filho para ser feliz. Dependendo, sei lá, Não, gente, Jesus, ele nos chama e nos chama o quê? Para ser feliz com ele e aí a gente poder fazer alguma coisa. Quando a gente é completo nele. Aí sabe o que a gente vai fazer? Vai orar. E vai derramar o amor que ele derrama na nossa vida, na vida dessas pessoas. Em Jeremias 2, 13. Vocês não precisam abrir, mas se vocês quiserem, fiquem à vontade. Diz o seguinte. Porque 2 males cometeu o meu povo. A mim deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, rachadas, que não retêm águas. É o que muitos de nós cristãos temos feito. Buscado nas mentiras de Satanás as coisas, suprir as nossas necessidades. Muitas pessoas estão vivendo assim. Acreditando na mentira de Satanás, se sentindo acusada, se sentindo triste, buscando na beleza desse mundo, buscando na perfeição de um corpo, buscando, de repente, num casamento, buscando numa vida financeira estabilizada, buscando num emprego, crescer, e isso ela deposita a felicidade dela inteira. E se isso não acontece na vida dela, ela é infeliz. Irmãos, isso é um poço sem fim. Eu sei porque eu já vivi isso. Existia um tempo na minha vida que eu depositava a minha expectativa. E olha o fundo do poço que eu cheguei. Gente, eu vi que eu não estava bem e que eu precisava de uma transformação na minha vida. Eu lembro uma vez, vocês vão rir de mim, mas é verdade. E isso é triste. Isso é onde muitas pessoas estão. Eu lembro que uma vez, assistindo novela, porque eu era noveleira, gostava de assistir uma novela, e a novela é o fundo. Porque o crente olha naquele romance maravilhoso, novela, e ele acha, a mulherada acha, que o marido dela tem que ser igual àquele homem da televisão. É mentira, irmão. Como é que você acredita num negócio desse? Eu estou falando porque eu já acreditei nisso, viu? Eu achei que, coitado, Lúcio, sofreu muito, né, amor? Glória a Deus, Deus está libertando, né? Mas já chegou um tempo que eu queria que ele fosse esse galã de novela. Que chegasse para mim toda vez com a flor. E levasse eu para jantar. Jantar como, gente? Quem que vai aguentar levar para jantar toda semana, todo mês? Não aguenta. Tem que ser real. Eu estou falando das coisas mínimas, viu? Mas tem muito mais do que isso. E aí chegou um tempo que a minha alegria era sentar na sala e assistir novela das 8. E aí, quando terminava essa novela, sabe o que eu sentia? Vazio. Eu ficava triste. Olha que desgraça. Eu ficava triste porque terminava a novela. Porque eu não ia ter mais com que me entreter naquele momento. Talvez, hoje, não seja uma novela que você está querendo ou que te alegra, mas seja qualquer outra coisa que não seja Jesus Cristo. E eu percebi que alguma coisa estava errada quando eu cheguei nesse ponto. Porque eu não sentia felicidade. Tudo que eu tinha, eu sentia num momento. Eu tinha minha casa, aí eu tinha uma vida inteira, e aí eu achava que eu não era feliz porque eu era empregada doméstica. Então eu fiz o curso cabeleireiro. Aí eu já comecei a trabalhar,
Montei meu salão perto de casa. Então, ó, fiquei contente, né? Me senti por um ano, eu lembro. Deus me lembrava tudo. Eu me senti feliz por um ano. Ó, empresária, né? Tinha CNPJ, era dona do meu próprio negócio, né? Tinha a minha situação financeira muito boa, né? Vamos dizer assim, para mim era bom. Antes não trabalhava nada, de repente comecei, né? Trabalhar tudo, então comecei a ganhar o meu dinheirinho. Me sentia muito bem. Por um ano. Aí, quando o Lúcio foi promovido, né, conseguiu um empreguinho melhor, conseguimos arrumar nossa casa, compramos um carro. Então, eu comecei a ver que a minha infelicidade não era porque eu era pobre sim. Não era, mas assim, pela situação financeira mesmo. O Lúcio foi promovido e começou a ganhar o dobro. Então, eu achava que antes, não podia comprar uma roupa tal. Aí, depois comecei a poder comprar. Então, eu já vi que todas essas coisas tinham sido supridas na minha vida. E sabe o que aconteceu? O vazio continuou. Permaneceu por um ano, eu estava contente. Tá? Que aí usufruí do carro, da casa arrumada, o emprego novo, o trabalho. Só que sabe o que aconteceu? Aquilo foi perdendo a graça. E eu comecei a ver que eu tinha uma vida perfeita, que eu queria ter. Eu tinha marido. Meu marido sempre foi, né, foi um homem honesto. Sempre foi um homem que cuidou de mim. Me tratava bem sempre. Eu tinha meu filho, tinha meu marido, tinha tudo. E sabe o que continuava, gente? Vazio. Um vazio profundo. Sabe por quê? Porque minha vida toda eu busquei em bens materiais, em posições, em coisas. E acreditando em mentiras do passado. Eu buscava suprir o que ninguém iria suprir. O que nada podia suprir. Sabe o que eu precisava? Jesus Cristo. Eu precisava saber quem eu realmente era. E por mais incrível que pareça, vocês podem até dizer que eu era louca, mas eu sempre fui de ficar falando muito sozinha. E eu lembro que muitas vezes eu perguntava assim, Deus, por que eu vim para cá? O meu propósito é cuidar do Lúcio? Eu falava isso, irmãos. Não, nem o Lúcio sabe disso. Mas eu falava isso. Meu propósito é cuidar dele, é fazer ele feliz. Eu acho que de tanto eu perguntar para Deus, e eu não tinha noção do quanto isso era poderoso, porque agora eu tenho, Ele me mostrou. E Ele me mostrou todo o meu propósito. E eu aprendi. E agora eu pergunto para você, como que se sai disso tudo? Como que se sai dessa mentira? Como que consegue saber? Como que eu vou combater as mentiras de Satanás? E isso eu estou dando, gente, um exemplo pequeno da minha vida. Porque tudo que eu estou falando aqui é verdade. Vocês podem achar bobo, e é mesmo. Muito bobo. Mas eu vivi isso. E, gente, eu chorava. Eu estou falando sério, eu chorava em casa. Sabe, porque eu sentia um vazio tão grande. E aí eu começava a lembrar nas coisas que meu pai fazia para minha mãe antes. Meu pai bebia, batia na minha mãe. Eu vivia uma vida difícil. Mas eu vivia isso. Eu vivia matraquinando, eu vivia lembrando de toda essa vida. E eu era refém dela. E aí eu já não vivia mais aquilo, mas eu vivia como se eu estivesse naquilo. E tudo que eu vi com o meu pai, tudo que eu vivia minha mãe, que eu via minha mãe fazendo, sabe onde eu ia refletir? No Lúcio ali, ó. Muitas vezes eu olhava para o Lúcio e eu via o meu pai, que batia na minha mãe, que desonrava ela. E aí o que eu fazia? A quem que eu ia desrespeitar? A ele. É isso que eu fazia. E eu destruía o meu lar. E sabe quem curou isso? Quem está curando isso? Porque ninguém está livre de um passado. Ninguém. Todo mundo está lá e essas coisas ficaram gravadas. Por isso que eu falei que uma criança, quando ela nasce, ela é como se fosse um livrinho, né? E vai escrevendo todas as coisas. E assim foi na minha vida. O diabo, ele escreveu um monte de coisa aqui, ó. Então, para mim me livrar disso tudo agora que foi escrito e vir apagar, o sanguinho de Jesus tem que passar, ó, por cada página. Vamos passar o sangue de Jesus aqui, aqui. Né? E eu tenho que aprender. E eu tenho vivido isso, irmãos. Por isso dessa palavra hoje. Porque eu tenho vivido cada coisa. E eu só encontrei suprir isso tudo quando realmente eu encontrei Jesus Cristo. Quando realmente eu comecei a conhecer Ele, mas não só conhecer de orar, né? Conhecer mesmo a fundo de intimidade, orar, de ler,
de estudar a Jesus Cristo. E agora, para a gente terminar, que eu sei que eu já estou falando demais, vou pedir para vocês abrirem Efésios 6, por favor. Efésios 6, a partir... Efésios 6, 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Por isso que eu digo, irmãos, eu só saí e tenho saído de todas as mentiras que Satanás lançou na minha vida durante todo esse tempo. E vocês, todos vocês e todos os cristãos realmente vão sair das mentiras que Satanás plantou na vida de vocês quando vocês forem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, do poder do Senhor, não no nosso, não no do mundo, não nas coisas que nós temos buscado, que não é o Senhor Jesus, é no Senhor, nele. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Essas ciladas são essas mentiras e todas essas coisas que ele coloca na nossa vida. E são coisas, irmãos, que são coisas boas. Muitas das vezes são coisas boas. Sabe por quê? Satanás, ele não é bobo. Ele não vai pegar uma coisa que você já sabe que é errado. Ele muitas vezes ele vai armar uma cilada, é uma armadilha. Uma armadilha, para ser armadilha, ela é escondidinha, né? Em desenhos animados, filmes, a gente não vê aquelas armadilhinhas assim, você cobre com folha. Assim é as ciladas do diabo na nossa vida. Muitas vezes são coisas boas. Muitas vezes são pensamentos que, olha, parece que é verdadeiro, mas não é. Ou não é porque não é a hora. Não é porque não é o momento, não é porque você está quebrando o princípio, não é porque está de desacordo com a palavra de Deus. É coisa boa. Um emprego, vamos dizer assim. Para um cristão, o emprego é para todo mundo uma coisa boa. Mas um emprego que vai te tirar de tudo de Deus, que vai te impedir de ler, de estar no culto, de orar. E aí você não acredita que o Senhor é seu sustentador? E aí você se entrega ao medo e vai. E sai do poder do Senhor e da fonte de água viva. É assim. Eu estou dando esse exemplo, irmão. Mas tem muitos outros. Coisas que são lindas e maravilhosas, mas que nos tira totalmente do propósito do Senhor. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue. Não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, irmãos, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. Porque ele vai chegar. Ele chega na vida de todo mundo. A palavra de Deus diz. Vai chegar o dia que você vai estar triste. Vai chegar o dia que você vai estar desesperado, muitas vezes, por essas mentiras mesmo, que você deixa essas mentiras entrar na sua mente. E aí você acredita que você está sozinho. Você acredita que você não tem ninguém. Você acredita que o irmão não te ama. Você acredita que você não vai sair disso. Mas isso é mentira. É mentira. Mentira. Depois de teres vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Estais, pois, firme, cingidos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Irmão, anda na verdade. Anda na verdade. Seja sincero consigo mesmo. Ande na palavra de Deus.
Ande nos caminhos do Senhor. Viva a verdade do Evangelho de Jesus Cristo na sua vida. É assim que você vai acabar com a força do diabo na sua vida. Se você é tentado, se você sente algum mal, se você peca, conte, não minta. Tem gente que mente para si mesmo, dizendo que não está pecando, dizendo que não é errado. Ah, todo mundo faz, todo mundo passa por isso. Não é normal, irmão, eu digo para você, não é normal um cristão andar em pecado. E a gente vive essa vida. E não é normal. Um cristão não pode ser assim. Isso tem, mas nós somos chamados a vencer tudo isso. A vencer isso. Na fé. O Espírito Santo. A quem fala, mas eu não consigo. A vontade da carne. E para que tem o Espírito Santo? Por que o Espírito Santo habita aqui? Para controlar. Porque ele vence a carne. A nossa fé vence o mundo, vence todas essas coisas que está aí. Que a gente acha que a nossa fé, a fé da salvação, a fé em Cristo, a fé que Ele cura, a fé que Ele liberta, que Ele salva. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Embraçando sempre o escudo da fé, como eu disse, com a qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Está vendo aqui, irmão? A fé. Onde está a sua fé na palavra de Deus? Por que você está triste? Por que você está infeliz? Por que você acha que para mim não tem jeito mais? Por quê? Eu não vou conseguir. Eu não vou resistir. Você tem que ter fé. Tomai também o capacete da salvação e a espada, que é a palavra de Deus. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito. E para isto vigiando, com toda perseverança e súplica, por todos os santos. É isso que a gente tem que viver, irmão. Está na palavra. Aqui, ó. Sabe o que o crente tem que viver? Aqui, ó. Ler a palavra de Deus. Se você não pode ler, fica com ele aqui, ó. Não fica olhando filme. Não fica assistindo novela. Ai, a nossa pastora falou que não pode. Não é que não pode. Escolha não assistir. Você tem o livre-arbítrio. Você pode, irmão, você pode pecar se você quiser. Você pode. Só que você vai viver para sempre na condenação. Sempre acusado. Sempre se sentindo um derrotado. Porque é isso que o diabo fala para você. Todas as vezes que você torna a cair no pecado de novo. E todo tipo de pecado. Não estou falando, não pensa um só não. Pensa todos que nós não podemos fazer. Desde o caluniar o irmão, desde o pensar mal do irmão, até as outras coisas mais fortes. Tanto faz. Tudo para Deus é uma coisa só. Sabe como nós vamos combater tudo isso? Estando firme na palavra do Senhor. Estando na palavra, estando se alimentando dele todos os dias. Todos os dias. Vigiar o seu pensamento. Sabe quando vem aquela voz? Porque vem, ela vem. O diabo, ele está aqui todo o tempo, está para todo mundo. Com Jesus, ele falou. Jesus, ele estava na frente de Jesus, falando com ele o tempo todo. Como a gente viu. E sabe como que Jesus venceu? E sabe como nós vamos vencer? Estando firmado na palavra. Sair dessas mentiras, irmão. E hoje, como eu tenho feito isso na minha vida todos os dias, eu convido você a fazer isso. Eu convido primeiramente a você ficar de pé. Se ergue. Sabe por quê? Para você batalhar, você tem que estar de pé. Vestir a armadura é de pé. É guerreando. Então eu convido vocês nessa noite agora a se pôr de pé. Se pôr de pé não só em posição física, mas pôr de pé como cristão. O Senhor está chamando hoje vocês a realmente, lá em Apocalipse diz que os covardes não herdarão o reino de Deus. Sabe por quê? O covarde, ele nem vai à luta. Ele se camufla, fica ali quietinho, esperando a guerra passar. Só que quem não lutar,
não vai vencer. Quem não guerreia, não chega a conquista nenhuma. Então hoje o nosso chamado, irmãos, o que Deus deseja hoje de nós, o que Deus tem trazido, o que Ele tem feito na minha vida e o que Ele quer fazer na vida de cada um de vocês, é que a gente venha mais uma vez a guerrear e a sair da mentira, seja ela qual for. Eu não sei, e eu convido você agora a fechar os seus olhos e a pensar. Eu sei que o Espírito Santo vai falar com você. Ele vai mostrar um monte de mentira onde você está. E nessa hora, eu quero que a gente faça uma oração. Você fique livre para você, se você quiser se ajoelhar, se você quiser se prostre. Agora, não ligue mais para o que está aqui. Não olhe na sua volta. Não, e outra coisa, não pense no irmão não, viu? Essa palavra é para você. É para mim e é para cada um de você. Não é para você pensar, se tal pessoa estivesse aqui, não. Se você está aqui, se você ouviu isso, é para você. E eu peço para você agora nesse momento, entrega. Se você não consegue achar essa mentira, ora para o Senhor, ora para o Espírito Santo. Ele vai te mostrar. Ele vai mostrar onde você tem andado. Ele vai mostrar para você onde você tem se encontrado na mentira. E nesse momento, eu quero orar, pedir para o Senhor, para que Ele venha entrar realmente na nossa vida. Para que nós deixemos Ele entrar, porque Ele já está aqui o tempo todo. Mas que nós deixemos o Senhor entrar nas áreas da nossa vida, onde tem a mentira, onde chegou a mentira, onde Satanás se instalou, onde Satanás tem operado. E que Ele traga a verdade. Mas que nós venhamos a nos posicionar, irmãos, ter um compromisso. Porque nós também temos a nossa parte de buscar, de desejar, de querer e de andar. Porque o Espírito Santo, Ele nos dá toda a condição de sair, mas você tem que dar um passo. É dizer, eu não quero mais. É o que eu tenho feito na minha vida todos os dias. Quando eu detecto alguma mentira, quando eu detecto alguma coisa que eu vejo que não é do Senhor, eu falo, Deus, eu não quero isso mais na minha vida. Tira isso de mim. Porque o Espírito Santo, Ele opera o querer em nossas vidas. Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, em primeiro lugar, Deus, nós queremos nos arrepender, Senhor, por viver na mentira, Deus. Por, Pai, cavar essas cisternas, onde não há água, onde é vazio, onde é rachado, onde todas as vezes, Senhor, eu fico cavando, buscando, e eu sofro, e sofremos, e choramos, e sentimos dor, e nada se resolve, Deus. Nos perdoa, Pai, por buscar, Senhor, nesse tempo, nesse mundo, nessas coisas, nesse momento passageiro, Senhor, a cura, a liberdade, a alegria, o prazer que só o Senhor pode nos dar, Pai. Nos perdoa, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Deus, toma cada um que está aqui essa noite, Senhor. Nós precisamos de um milagre, Pai, porque sem o Senhor nada tem sentido. Nada faz sentido, Pai. A nossa vida fica vazia e sem forma quando o Senhor não está aqui. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, faz um milagre na nossa vida. Limpa a nossa mente de toda sujeira, de toda mentira, Pai. Revela, Deus, em nome de Jesus. Nós estamos aqui, Senhor, prostrados aos teus pés, Deus. Clamamos por um milagre. Clamamos, Deus, por um convencimento, Pai, porque eu sei que tem muitos que relutam, muitos não querem. Mas o Senhor é poderoso e eu creio, Pai, para convencer, para trazer o querer, para libertar, Pai. Em nome de Jesus, Deus, nós clamamos pelo milagre. Que venha a verdade, Deus, nas nossas vidas. Que caia por terra, em nome de Jesus, toda mentira de Satanás. Deus, em nome de Jesus, reveste-nos, Pai, com o capacete da salvação. Com a Tua palavra, Deus. Enche-nos, Pai, de fé, ânimo, Deus. Muitas vezes dói. Muitas vezes, Senhor, nós vamos passar chorando. Muitas vezes a carne vai gritar desejando e querendo. Muitas vezes a alma vai gritar. Deus, mas eu não quero viver
guiada nem pela carne, nem guiada pela minha alma. Eu quero ser guiada pelo Espírito do Senhor, que eu sei que habita em mim. E é isso que eu quero viver, Deus. E eu peço, Deus, em nome de Jesus, por todos os meus irmãos que aqui estão, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Livra-nos, Pai. Transforma, Deus. Escreve, Senhor Jesus, as tuas palavras no nosso coração, para que nós não venhamos a pecar, para que a gente saia da mentira, para que a gente venha andar na verdade, que nós venhamos crer, Senhor, que nós somos amados. Nós não precisamos mostrar isso para ninguém. Eu não preciso provar isso para ninguém, porque eu sei quem é o Senhor na minha vida. Eu sei que eu sou filha. Cada um que está aqui é filho do Senhor. Se o seu pai não te amou, se o seu pai não fez tudo por você, eu digo, meu irmão e minha irmã, Jesus fez. Jesus te carregou no colo e te carrega, te sustenta. Jesus está com você o tempo todo. Ele te ouve. Fala com Ele. Por que você vai falar com outros? Por que você vai falar? Vai falar para pessoas do mundo? Vai falar para um amigo que não é cristão? Vai falar até mesmo com Satanás, quando ele fica lançando mentira para você? E por que você não olha para a face do seu Criador e conta para Ele e pede para Ele: me cura, eu quero sair disso. Oh Deus, em nome de Jesus, Senhor, nos liberta, Pai. Nos liberta da mentira, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Arranca de nós, Deus. Arranca de nós, Pai, todo pecado, toda mentira. Livra-nos, Pai, das mãos do diabo, dos laços do maligno, Deus, que todo tempo tenta nos prender, Senhor. Deus, coloca desejo no nosso coração de ler, de priorizar o Senhor na nossa vida. Deus, que nós venhamos a pensar no Senhor todos os momentos, em todo o tempo, Pai. E Senhor, que quando alguém aqui estiver prestes a pecar, que ele venha se lembrar de quem é o Senhor, do que o Senhor fez, de quem Ele é. Que ele desista, Pai, em nome de Jesus. Que venhamos, Senhor, a entregar toda a fuga, tudo que nós temos buscado na mão do Senhor. Irmãos, o Senhor sabe o que nós precisamos. Deus, Ele sabe. A gente pede, isso não é errado pedir. Ele fala pra gente pedir, mas tem coisas certas. Deus, Ele é Pai, e Ele não vai dar algo que o seu filho vai sofrer, que vai prejudicar, que vai fazer ele morrer. Ele não vai fazer isso. Por isso que o Senhor disse para Eva: não coma disso, porque isso vai fazer mal para você. Se o Senhor está falando para você, não vai por esse caminho, por que você insiste? Viva na verdade, irmão. Ande na verdade. Diga não à mentira. Senhor, em nome de Jesus, leva-nos, Pai, Espírito Santo de Deus, ao caminho verdadeiro que és Tu, Jesus. Toma cada um aqui, Senhor. Toca em cada área da vida desses meus irmãos, Pai. E na minha também, Senhor. Porque eu sei que tem muitas áreas na minha vida, que o Senhor precisa tocar, Pai. E eu abro o meu coração, em nome de Jesus. Que o Senhor haja, transforma, limpa e purifica cada área da minha vida. Cada coisa, cada pensamento, cada sentimento, em nome de Jesus. E eu te convido, irmão, nesse momento, louvar o Senhor Jesus mais uma vez. Honrar o nome dEle. Glorificar o santo nome dEle, porque Ele é digno. Ele é digno de todo louvor e toda adoração. Justiça está em Ti. Teu amor é pra sempre. Justiça está em Ti.
Jesus. Amém, irmãos? Eu oro e peço ao Senhor todos os dias por cada um de vocês, pela minha vida e pela minha família. E nós precisamos disso, irmãos. Nós precisamos andar na verdade, comer da verdade, manifestar a verdade todos os dias da nossa vida. Pode acender, Renato. Que você possa caminhar, irmão, em busca da verdade. Eu sei que muitas vezes, de repente, a gente vai se deparar fazendo coisa. Eu já fiz isso e eu sei que muito mais o Senhor vai fazer na minha vida e vai me mostrar cada dia mais. Então, que nós venhamos a nos posicionar e realmente buscar esse aprendizado, essa intimidade com o Senhor. Amém? Que possamos ter um final de semana abençoado. Esperamos todos vocês domingo. Amém? Estenda sua mão, por favor. Que o amor do Pai, a graça do Filho e a consolação do Espírito Santo estejam sobre vocês, todos vocês, a família, a casa, em nome de Jesus. Deus, muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra, que é alimento, que cura, que transforma, que liberta, que purifica, Pai. Muito obrigada, Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Amém.